Ensinamentos da palavra de Deus. Nós já vamos começando, são 9h03, não gosto de começar fora de hora. Vamos abrir nossas Bíblias para Gênesis 22, aqueles que têm Bíblias aí podem abrir. Se você não quiser, apenas acompanhe a leitura com atenção e nós teremos aí um bom aproveitamento. Eu vou ler do versículo 1 do capítulo 22 até o versículo 19 desse mesmo texto. Só quero pedir que se no decorrer da transmissão tiver algum probleminha com som, algum problema com áudio, com vídeo, vocês me avisem aqui, porque eu não estou acompanhando o retorno do som, porque é atrasado. E se eu for acompanhar, eu vou ficar escutando sempre 40 segundos atrás. Então é difícil para manter a concentração. Então, se você tiver algum problema com som, com vídeo para vocês aí, me fala aqui para eu poder resolver. Bom dia, Ana Flávia, seja bem-vinda. Vamos então observar. Rosânia, Deus abençoe aí, tia. Estão viajando a trabalho, estão em Cuiabá. Um abraço para vocês aí, meu tio Teófilo. Deus abençoe vocês. Vamos estudar a palavra de Deus. Muito obrigado pela presença. Então nós vamos estudar as características da oferta de Abraão. Muitas vezes nós vamos ofertar a Deus algo que nos sobra, ou às vezes algo que nós não precisamos e que nós não temos tanto apego. Mas nós vamos ver que a oferta a Deus ela deve ter um preço para nós. E Abraão experimentou muito bem isso, bem perto. Nós vamos observar um pouco isso nesta manhã. Eu vou ler o texto de Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19. Nós vamos usar essa história para que nós possamos olhar algumas características desta oferta. E depois eu vou usar também como base da mensagem o texto de Hebreus 11, do versículo 17 ao versículo 19. Diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sob um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o cutelo e o fogo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso sobre os chifres arbustos. Tomou
Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Nós estamos aqui observando esse texto, e nós vamos meditar um pouquinho nele. Eu estou recebendo uma mensagem da Gil aqui, que o vídeo está carregando, mas nunca entra. Ô Gil, parece que o pessoal aqui tá normal. Talvez você está com a internet fraca aí. Tenta reiniciar o seu celular e clicar de novo no link, ou ir para mais perto do modem aí, que a sua internet talvez é sem fio. Você capta um sinal melhor aí. Vamos agora para o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Nós vamos acompanhar esses dois textos para que possamos tirar as lições que nós queremos hoje. Hebreus, capítulo 11, versículo 17 até o 19. Diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. E hoje eu quero falar aos irmãos e aqueles que estão nos assistindo as características da oferta de Abraão. O texto de Hebreus ele vai nos guiar para que nós possamos observar essas características e tentar aplicá-la em nossas vidas. Quando eu falo de oferta, irmãos, eu não quero falar especificamente de dinheiro, de bens materiais. Isso é importante para a obra de Deus? É daí que vem o sustento da obra, é daí que vem o sustento dos obreiros, é daí que vem a construção de igrejas, a expansão. Mas a oferta a Deus ela é muito além de bens materiais. Paulo ele diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto inteligente. Então a oferta que nós precisamos oferecer a Deus é além de bens materiais, é além de posses. Porque se fosse posses, fosse bens materiais, fosse dinheiro, uma pessoa que não tem condições financeiras, ele nunca poderia agradar a Deus. E o que a Bíblia tem nos mostrado é exatamente o contrário. É que muitas pessoas sem nenhuma posse, sem nenhum recurso financeiro, agradou a Deus mais do que aqueles que tinham muitos bens. É o exemplo, por exemplo, da viúva, que ofereceu aquilo que ela tinha. O dinheiro que ela tinha, aquelas moedinhas, seria mais ou menos hoje para você ir numa padaria e comprar um pão com manteiga. Essa era a oferta da viúva. Que seria o que hoje? R$2, R$3 aquela oferta. E a Bíblia diz que Jesus deu testemunho de que ela havia dado mais do que todos aqueles que davam do que lhes sobrava. E por quê? Porque ela deu aquilo que lhe fazia falta. Ela deu aquilo que ela tinha. E esta é a questão de quando nós vamos oferecer a Deus, da valorização da nossa oferta por Deus ou não. É quando nós temos
o privilégio de oferecer a Deus tudo que temos, tudo que somos, oferecer a Ele a nossa vida. Isso agrada a Deus. E com relação à posse, a bens materiais, é importante que nós ofertemos também. É importante ser fiel no dízimo, é importante ser fiel nas ofertas. O dízimo é algo que nós baseamos naquilo que o próprio povo de Israel fazia. Lá no passado, desde Abraão, né, quando ele oferece o dízimo ali para Melquisedeque, ele retirou 10%. Né? Nós vamos ver outros servos de Deus antes da lei ofertando, e depois da lei ficou estipulado que deveria ser ofertado 10% daquilo que se ganhava e deveria ser os primeiros frutos. Além de ter um valor estipulado, eram as primícias, ou seja, a pessoa ia colher, vamos supor lá, 2 toneladas de trigo. Né? Então ele precisava ofertar 200 quilos antes de tirar o seu. Aí, no Novo Testamento, nós não vamos encontrar um texto específico e claro a respeito do dízimo. Nós não vamos encontrar isso. Mas nós entendemos que se Jesus fez por nós algo que ele não fez pelo seu próprio povo, que foi a manifestação a nós, que não era um povo seu, que foi tirar de sobre nós o jugo da lei, que ele não colocou sobre nós esse jugo. Ele nos deu o Espírito Santo permanente e ele nos deu uma morada eterna nos céus. Se ele fez para nós algo que nem para o povo dele, do passado, ele havia feito, o mínimo que se espera de um crente, o mínimo, é que ele oferte, é que ele dizime pelo menos 10%. É o mínimo, porque nós somos um povo muito mais privilegiado do que o povo de Israel. Então, você vai ouvir pessoas falar, no Novo Testamento não tem dízimo. Não, não tem realmente. Mas as necessidades da igreja continuam as mesmas. As igrejas têm despesas, elas sustentam obreiros, elas fazem obras sociais, elas constroem. Então é a mesma responsabilidade que se tinha no passado. As igrejas continuam tendo hoje. Então é daí que vem o sustento da obra. Então uma parte importante das ofertas que nós ofertamos para Deus é realmente o dinheiro, é aquilo que é bens materiais. Só que isso não é a parte mais importante. Isso não é tudo. O que é mais importante é o sacrifício de vida, é a entrega pessoal, é a vida em santidade, é a vida exclusiva que nós devemos ter com relação a Deus. E é isso que nós queremos focar mais no dia de hoje, mostrando essa prontidão que Abraão tinha em obedecer. Isso nós precisamos entender. Uma vez que eu obedeço, uma vez que eu sou um crente fiel, a minha oferta, quando eu entrego meu dízimo, quando eu entrego minha oferta alçada, quando eu faço alguma coisa para a obra de Deus, ela é muito bem recebida, porque eu junto as duas coisas. Deus quer primeiro obediência, depois sacrifício. Foi o que Samuel falou para Saul. Mais importa obedecer do que sacrificar. Saul poderia sacrificar, poderia oferecer a sua oferta a Deus? Claro que sim, mas ele não obedeceu, então sua oferta foi negada. Então nós queremos que os irmãos entendam isso, que para que a nossa oferta a Deus seja completa, eu preciso juntar obediência, sacrifício pessoal e oferta financeira, oferta material, para que todo esse conjunto de ações resulte no bem para a obra de Deus, no bem para a minha própria vida e na aceitação de Deus com relação àquilo que eu estou entregando. E em Abraão nós vamos ver essa característica. E seguir essas características vai nos proporcionar um crescimento espiritual muito grande e que nós vamos poder entender a ação de Deus sobre as nossas vidas. No versículo 17 de Hebreus 11, nós vamos entender que a situação que Abraão estava passando era uma prova. O versículo diz assim: pela fé, quando posto à prova. É uma das coisas que Deus faz com os seus filhos.
ele coloca os seus filhos à prova. Deus é diferente do diabo. O diabo tenta para nos fazer cair. Deus, ele vai fazer o quê? Ele nos prova para nos elevar, para nos colocar um patamar acima, para nos aprovar. E Abraão precisava dessa última prova da vida dele, para que Deus confirmasse as suas promessas para ele. Para que Deus então falasse assim, não, eu vou confiar a Abraão as promessas. E Abraão, ele teve um posto muito importante na humanidade, não só no povo de Israel, mas em toda a humanidade. Quando Deus jurou a Abraão que ele daria aquilo, e ele passa sozinho, Deus passa sozinho pelo meio dos animais partidos ali, que era uma maneira de selar um juramento. Ele não permite que Abraão passe, porque a palavra era só dele, e tudo dependeria só dele. Abraão apenas receberia e cumpriria ordens. Ele prometeu que a descendência de Abraão seria como as areias do mar, que estão na praia, e as estrelas do céu. E nós entendemos que a descendência de Abraão seria o povo terrestre, o povo de Israel, e o povo espiritual, que é a própria igreja. Porque Abraão é o pai da nação de Israel. As 12 tribos saiu das descendências dos seus filhos. E Abraão é o pai da fé. E Jesus Cristo é descendente de Abraão. De maneira que nós temos o quê? Nós temos Abraão uma descendência terrena e uma descendência espiritual. Então Abraão está num posto muito importante na história. E Deus precisava provar se realmente ele era merecedor de tudo isso. Então quando Deus está nos provando, vai depender muito da nossa atitude. Bom dia, César. Deus abençoe, seja bem-vindo. Bom dia, Jaqueline. Então vai depender muito da nossa atitude, daquilo que nós provamos a Deus, que somos capazes de suportar e que somos capazes de cumprir. Aquela promessa ali estava condicionada a ele passar por aquela prova. Por isso que Deus dá a Abraão uma prova tão severa, porque aquilo que ele receberia era algo muito grande, era algo inimaginável. Até hoje nós falamos de Abraão. Jesus veio da descendência de Abraão. Então Deus queria provar Abraão para que ele fosse aprovado e ele fosse confirmado nas promessas. Muitas vezes Deus coloca sobre nós uma dificuldade, Deus coloca sobre nós uma situação difícil. Às vezes nós estamos tentando fazer algo no ministério, fazer algo na obra de Deus, fazer algo na nossa vida, e nós encontramos muitas dificuldades, muitos problemas que nós temos que resolver, muitos conflitos que nós temos que enfrentar, muitos desafios que nós temos que percorrer, e nós ficamos sem entender. Às vezes demora, o tempo passa e nós não vemos a realização daquilo que nós queremos, e muitas vezes não é por causa do nosso pecado, não é porque estamos fazendo as coisas erradas, é simplesmente o tempo de maturação que Deus está dando a nós, para que Ele possa confirmar a nossa fidelidade, e aí sim Ele possa levar até nós, né, nos levar até o objetivo que Ele tem, e nos dar aquilo que Ele prometeu. Então quando nós somos provados, nós precisamos oferecer a Deus aquilo que Ele está pedindo. Se é um sacrifício pessoal, se é o abandono de algum sonho, se é o abandono até de um local, por exemplo, aqueles que vão servir a Deus numa escola, preparar suas vidas, eles abandonam a sua família, de certa forma, abandonam o local, abandonam o seu trabalho. Aqueles que vão, por exemplo, servir a Deus num outro país, eles abandonam a sua cultura, eles se colocam num certo risco. Mesmo que seja um país onde não há ofensivas, sempre existe, por exemplo, a questão da discriminação. E tantas coisas vão acontecendo na vida dessas pessoas. E eles precisam focar, eles precisam ter esse comprometimento para entenderem que vai chegar o momento da conclusão da obra. O próprio Moisés, ele passou por 40 anos no Egito, aprendendo a ser um grande líder, entendendo a questão do poder, porque Moisés foi um homem poderoso na sua vida. Depois ele passa 40 anos no deserto, aprendendo a escassez, aprendendo a administrar o caos, aprendendo a como ser um fugitivo. Juntando essas duas experiências que ele passou, ele vai ter 40 anos de serviço a Deus, serviço bem sucedido.
Esse serviço bem-sucedido não quer dizer que não teve problemas e que ele não errou. Todos erramos. Mas o serviço dele foi bem-sucedido. Ele tirou o povo do Egito e levou até Canaã. E o povo entrou lá. Mesmo com 40 anos de atraso. Mas não foi culpa de Moisés, foi culpa do próprio povo. Então nós vamos ver esses momentos na vida do servo de Deus onde eles são provados. E Abraão não foi diferente. E comigo não vai ser diferente. E com você não vai ser diferente. Nós precisamos entender a dinâmica de Deus e, se estamos passando pela prova, poder fazer o jogo, jogar o jogo de acordo com as regras de Deus, receber a aprovação e aí sim receber o retorno daquilo que nós mesmos esperamos. Deus nos prova para medir a nossa fidelidade a Ele. Deus queria ver até quando Abraão era fiel. Deus nos prova para medir a nossa confiança nele. Deus queria saber até que ponto Abraão confiava nele. Note que Abraão teve deslizes. Ele já havia falado por algumas vezes que Sara era sua irmã, quando os reis queriam tomá-la para si. Então Abraão, ele tinha essa questão, né? Ele foi um pouco covarde. Ele não queria morrer. E Deus queria confirmar se ele já tinha vencido essa etapa da vida dele, se ele já tinha vencido essa fraqueza, se ele já tinha ultrapassado, né? Já tinha superado, a palavra melhor, essa fraqueza que ele tinha. E agora ele viu, né, que a prova ali era maior do que a que ele teve com Sara, inclusive. E ele foi capaz de suportar. Até que ponto nós confiamos em Deus? Nós falamos confiamos, mas às vezes numa hora de prova nós temos dificuldade de provar essa confiança nele. Nós não nos expomos a um risco maior porque nós não temos aquela confiança certeira de que Deus vai prover o livramento. Deus queria provar isso. Deus pode querer provar isso na sua vida. Até que ponto você confia nele? Deus nos prova para nos promover ao próximo nível, nos elevar. Deus queria confirmar todas as promessas. Todas as promessas que Deus fez estavam em Isaac. Olha a cabeça de Abraão. Todas as promessas estavam em Isaac e Deus agora pede Isaac como sacrifício. E aí? Às vezes nós estamos numa situação em que todos os sonhos da nossa vida, todos os objetivos da nossa vida estão ali. E de repente Deus nos faz perder aquilo. E aí nós vamos desistir? Ou nós vamos acreditar que isso faz parte do processo e a reconstrução poderá vir bem maior do que aquilo que nós perdemos? Nós precisamos entender a dinâmica de Deus. Se estivermos fiéis, tivermos certeza de que não há pecado, não há negligência, não há desobediência, estamos fazendo o que Deus quer, então aquilo pode ser entendido como uma prova. E às vezes não tem o que fazer. Às vezes é fazer o que está sendo pedido. Abraão não tinha o que fazer. Ele poderia negar. Poderia falar, não, eu não vou te oferecer. Deus poderia tirar o filho dele de uma outra forma. Ou ele poderia falar, eu vou obedecer para ver no que vai dar. Ele mesmo não sabia. Então às vezes nós estamos numa situação em que nós não sabemos onde vai dar. Nós não sabemos o que vai ser. O que nós precisamos fazer é simplesmente tocar o barco, jogar o jogo, caminhar. Você vê o mar vermelho na sua frente e Deus manda que Moisés fala para o povo, marcha. E a obrigação do povo foi marchar. O resto Deus fez. Então, no momento de prova, nós às vezes vamos ter esse sentimento, está tudo perdido, eu não consigo fazer. Toque o barco. Continue a fazer a coisa certa, mesmo que isso seja um grande sacrifício. Vá em frente, porque vai ter a hora de Deus manifestar a provisão para aquilo que nós tanto sonhamos, o que nós tanto almejamos, o que nós tanto planejamos. E nós precisamos aprender isso. Toca o barco, siga em frente. E Abraão, ele foi capaz de ter essa atitude. Ele simplesmente falou, então tá bom, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. E o que Deus pediu para ele? Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Deus pediu para ele o unigênito.
Deus pediu para ele tudo que ele tinha. Tudo. Gênesis 2,15 diz que com a idade de 100 anos, que Abraão tinha 100 anos, nasceu Isaac. Agora você imagina um homem que aguardou 100 anos para ter um filho legítimo dele e de sua esposa, da promessa. Agora Deus chega para ele e fala: me entrega Isaac como um sacrifício. Olha o quanto foi difícil aquilo que Deus pediu para ele. Muitas vezes é muito difícil aquilo que Deus pede para nós. É algo que nós não queremos oferecer. Abrir mão de uma carreira, abrir mão de uma estabilidade, abrir mão de uma família. Mandar um oi aqui para Marlene Dores, para Rosângela Ferreira também. Abrir mão de algo que nós gostamos bastante. E muitas vezes é exatamente isto que vai ser o pontapé inicial para a confirmação da promessa e para que possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então, quando Deus pedir algo grande de você, te colocar à prova, e você tiver convicção que é Deus que está fazendo, mesmo que seja difícil, faça. Porque isso vai te aprovar, isso vai te elevar. Isso vai te colocar dentro dos planos de Deus com uma forma muito carinhosa. Olha a forma que Deus tratava Daniel. Daniel se propôs a não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel se propôs a não se contaminar com os sacrifícios dos pagãos. Daniel se propôs a não se misturar nas orgias e nas imoralidades que aquele povo praticava. E olha como Deus o tratou de maneira especial. Quando Gabriel vem trazer a nova, ele diz: tu és um servo muito amado. Mas por que Daniel chegou a esse ponto? Olha, porque ele construiu um relacionamento com Deus. Ele construiu uma base para que Deus olhasse para ele com uma atenção especial. Por que Abraão foi chamado é conhecido como pai da fé? Por que Abraão foi tão honrado por Deus? Porque Abraão construiu uma base de relacionamento com Deus que fez com que Deus o tratasse como uma pessoa especial. Você quer ser tratado por Deus como uma pessoa especial? Construa um relacionamento com Deus. Construa uma vida. Construa uma vida de atitudes sábias, de atitudes abnegadas, de entrega, de fidelidade a Deus. E quando nós orarmos, nós vamos obter a resposta de Deus, mesmo que seja um não. Mas isso também é sinal de que Deus se preocupa conosco. E nós temos que ter esse tipo de sentimento. E Abraão, ele teve essa capacidade. O único filho em quem ele poderia ter a promessa cumprida na sua vida, de fazer da geração de Abraão como as estrelas do céu e como as areias do mar, estava agora colocado em prova. Talvez no coração de Abraão ele pudesse falar: perdi tudo. Eu vivi uma vida inútil. Eu aceitei o desafio de Deus de sair da casa dos meus pais, da onde eu tinha um certo conforto, para ir para um lugar que eu nem sabia aonde. E agora eu estou aqui. Deus vai me tirar tudo. Porque a riqueza de Abraão não era importante, ainda mais naquela altura, naquela idade. Ele morreria e tudo ficaria ali. Mas Isaac era. Isaac era a garantia da posteridade de Abraão, do seu nome ser levado por toda a eternidade. É o que vai acontecer. Então Isaac era o tudo de Abraão. E Deus pediu isso. Às vezes Deus vai nos pedir o nosso tudo. Aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, que nós temos. E não vai oferecer muita coisa em troca, não. Às vezes não vai oferecer nada. Ele não ofereceu nada para Abraão. Porque Deus não barganha, Deus é o líder, Ele é soberano. Agora a fé ativa a ação benéfica de Deus para as nossas vidas. E é aqui que nós temos que fazer a nossa parte. E deixar que Deus faça o que Ele quer. Abraão abriu mão do seu único filho. Abriu mão da sua promessa. Abriu mão de ser chamado pai de muitas nações. Mas ele acreditava que Deus tinha palavra. Ele acreditava que Deus honrava os seus compromissos. Ele acreditava que Deus não era um menino para ficar brincando com a cara dele. E isso permitiu com que Abraão continuasse em frente para ser aprovado. A prova de Abraão
envolveu o trabalho mais penoso da sua alma. Coloque-se no lugar de Abraão. Você tem um filho só. O outro filho você teve que mandar embora porque não era dos planos de Deus. Você tem apenas um com você. Você tem convicção que aquele filho é a promessa de Deus. E Deus chega para você e fala, olha, mata seu filho e queima ele sobre o altar. Para mim. Como adoração a mim. E aí? O que você vai dizer? Bom dia, Retinha, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. O que você vai dizer? Não existe dentro do comportamento de Deus aceitar um sacrifício humano. Não existe. Tanto é que ele não aceitou de Abraão. Mas Deus pode exigir de nós muitas coisas. E por não ter coragem de entregar isso que Deus está exigindo de nós, de enfrentar a dureza do trabalho, de enfrentar o certo risco, isso nos impede de receber a bênção. Se Abraão negasse oferecer Isaac, Deus mudaria os seus planos. Ele falava, então eu vou fazer de outra pessoa uma grande nação. Deus tem o tempo nas mãos. Ele pode começar um projeto de 1000 anos do zero de novo e esperar passar mais 1000 anos para aquilo se cumprir. Porque Deus é o dono do tempo. Mas Abraão sabia em quem ele confiava. Abraão sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia naquilo que ele havia confiado dentro da sua vida. Ele sabia de que Deus era fiel. E Deus não voltaria atrás da sua promessa. Mesmo que existia um túnel sem luz no final. Existia um lugar sombrio, de trevas tão densas que era palpável. E que Abraão precisava passar. Mas Abraão, ele entendia que ele poderia passar por aquilo. E a prova de que Abraão entendia isso é que ele manda que os seus servos fiquem lá. E ele e o menino iriam oferecer o sacrifício. Versículo 5 de Gênesis 22. Então disse ao seu servo, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos até vós. Olha a fé de Abraão. Ele diz, havendo adorado, voltaremos até vós. Isso motivou Abraão a seguir em frente, obedecendo a ordem de Deus. Isso motivou Abraão a trabalhar o trabalho mais árduo, mais penoso, mais difícil da sua vida. Mais difícil até do que mandar Ismael embora. Porque Ismael foi vivo e Deus prometeu, eu vou fazer de Ismael uma grande nação. Manda ele embora que eu vou cuidar dele. Agora aqui em Isaac não, ele manda matar. Ele manda dar fim na vida de Isaac. Isso era difícil para Abraão. E o que Abraão fez? Versículo 3 de Gênesis 22 diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento consigo, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar em que Deus lhe havia indicado. Abraão passou a noite, e logo cedo, ele foi cumprir a ordem de Deus. Eu acho muito difícil Abraão ter dormido naquela noite. Talvez ele passou a noite chorando, ele passou a noite se perguntando se ele faria aquilo, ele passou a noite questionando a si mesmo, talvez questionando a Deus, nós não sabemos. Ou ele pode ter descansado. Abraão era um homem de fé que conhecia Deus. Mas se fosse eu, não dormiria não. Se fosse eu consideraria a noite inteira, eu teria uma noite perturbada. Eu creio que a maioria de nós teria também a mesma atitude. Mas Abraão precisava tomar uma decisão. Abraão precisava resolver, porque o tempo estava passado. E ele precisava entender, e ele precisava fazer o que deveria ser feito. Obedecer
ou desobedecer. Cumprir o papel ou não cumprir. E a Bíblia diz que, a parte final do versículo 23, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Isso que aconteceu. Ele resolveu encarar aquela dificuldade. Ele resolveu encarar aquela situação. E aí o texto, o versículo 4 do capítulo 22 diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ainda além de tudo, nós temos aqui o aumentar do sofrimento de Abraão. Porque se ele vivesse aquilo dali poucas horas, era uma situação. Mas nós temos aqui Abraão caminhando por 3 dias. Ou seja, aquela prova ela foi estendida. Nós temos aí um momento de caminhada dura. Imagina você pega seu filho e vai caminhando a pé, em cima com o jumento levando a carga ali, e você vai caminhando a pé por 3 dias. E aquilo vai remoendo o seu interior, aquilo vai te causando sofrimento, te causando dor. Aquilo era a prova. Essa situação é símbolo daqueles momentos que nós passamos vários dias, várias semanas, anos talvez, enfrentando uma situação difícil. É o caminhar de Abraão. Deus queria ver se ele suportava lidar com aquilo, se ele não mudaria de ideia. Ele escolheu um lugar distante para que Abraão então fosse considerando aquelas coisas e não se revoltasse contra Deus e não mudasse de pensamento. Às vezes Deus vai te dar um caminho longo para seguir até o objetivo, porque Ele quer ver a sua tolerância à dificuldade, Ele quer ver a sua força, Ele quer ver a sua paciência, a sua perseverança. Então Ele vai permitir que o tempo da prova se alargue, para que Ele colha de você a prova que Ele precisa. A prova pode ser muito rápida, mas ela pode demorar 3 dias. Simbolicamente aqui, um tempo nas nossas vidas. Pode ser 3 dias, 3 anos, 30 anos. Nós precisamos ter essa consciência nas nossas vidas. A prova de Abraão exigiu fé. Fé. A prova de Abraão exigiu que ele acreditasse que a promessa de Deus seria mantida mesmo que o seu filho fosse sacrificado. A vida cristã exige fé dos seus servos. A vida cristã exige fé da nossa própria pessoa. E esta fé ela é demonstrada nos momentos difíceis. Esta fé é demonstrada nas provas que nós passamos. E Abraão demonstrou que essa fé existia na sua pessoa. No versículo 7, Isaac questiona Abraão. 7 de Gênesis 22. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Nesse momento aqui, acho que a ficha de Isaac caiu. Ele falou, eu acho que o cordeiro sou eu, porque eu tenho fogo, tenho a lenha, meu pai não fala nada, e eu acho que o negócio aqui é comigo. Acho que a forma, quem vai ser oferecido sou eu. A pulga começou a coçar a orelha dele. E ele pergunta para o pai. E o pai diz simplesmente o seguinte, no versículo 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Abraão não tinha palavras. E ele acreditava que Deus proveria um livramento daquilo. E aí, quando Deus nos coloca numa prova tão difícil, será que teremos essa sabedoria de Abraão, de acreditar na provisão de Deus e ir até o final e chegar até o ponto X? Nós precisamos nos preparar para enfrentar todas e quaisquer situações para com Deus. E o texto de Hebreus diz o seguinte, no versículo 19. Vamos ler o versículo 17 de novo. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito.
àquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque Abraão acreditava em duas coisas. Ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa foi a primeira. O que Abraão tinha na cabeça? O que ele tinha no coração? O que a sua fé providenciou para ele? Ele acreditava, se Deus está pedindo esse sacrifício, e ele permitir que eu faça, ele vai ressuscitar Isaque, porque Isaque é o filho da promessa. É aquela situação que nós precisamos acreditar que, em certas circunstâncias, só a provisão divina vai ser suficiente. Não vai ter mais nada que possa nos chegar a nos livrar. Só a provisão divina. E Abraão acreditava nisso. Eu vou sacrificar se for preciso. Mas como ele é o filho da promessa, Deus pode ressuscitá-lo. E a segunda opinião, a segunda coisa que Abraão tinha em mente, era que Deus poderia prover um sacrifício substitutivo de Isaque. E foi o que Deus fez. Então Abraão entendia o seguinte: eu vou chegar lá, ou eu vou ter um cordeiro lá, ou Deus vai falar comigo e não vai permitir que eu faça, ou se ele permitir que eu faça, ele restaura Isaque. A minha parte é acreditar e obedecer. Muitas vezes nós estamos nessa situação. Quando Deus exige de nós uma grande prova, quando Deus nos coloca numa situação difícil, algo que só Deus pode reverter, nós precisamos acreditar, ou Deus vai prover o livramento, ou Ele vai reverter depois de feito. A minha parte é acreditar, a minha parte é obedecer. E pensando nisso, gostaria de concluir incentivando os irmãos a estarem dispostos a oferecer a Deus o melhor das suas vidas. A oferecer a Deus a sua própria vida. Oferecer a Deus o melhor do seu tempo. Oferecer a Deus o melhor da sua inteligência. Questione-se: o que Deus me proveu? O que Deus me capacitou a ser? Qual o nível de inteligência, de capacidade, de talento, de dom que Deus me deu? Então eu vou devolver isso a Deus multiplicado várias vezes. Porque a Bíblia diz que quando Deus nos dá um talento, Ele quer que nós o devolvamos multiplicado por 2, por 3, por 5, por 10, por 1000. Deus pode ter te dado uma capacidade. Todos nós temos uma capacidade. Deus deu para Abraão a capacidade de ter uma fé extrema. E isso ele usou a favor de Deus. O que Deus tem te dado? Deus tem te dado riquezas? Olha, então sirva a Deus com as suas riquezas. Seja generoso na obra de Deus. Faça com que muitos servos possam ser abençoados. Que a igreja do Senhor possa ser abençoada. Deus te deu a capacidade de interceder pelas pessoas, então vai orar. Coloque dentro do propósito da sua vida de orar pelas pessoas, de interceder, de ajoelhar-se diante de Deus e de buscar. Deus te deu o dom da palavra, então transfira conhecimento para as pessoas. Deus te deu o dom de ajudar as pessoas, de exercer misericórdia, de cuidar dos doentes, de ir para hospitais. Então faça isso. Ofereça a Deus o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor da sua vida. E você vai ver que as coisas elas vão ficar maravilhosas para nós. Porque Deus vai se mostrando cada vez mais. Olha o nível que Abraão chegou. Ele chegou num nível de tanta confiança em Deus que ele não questionou a ordem de Deus. Ele falou: eu vou. Porque se eu matar Isaque, Deus vai ressuscitá-lo. Por que Abraão chegou a esse nível de entendimento, de confiança? Por causa do relacionamento que Abraão tinha com Deus. Muitas vezes nós falamos: eu não tenho experiência com Deus. Ó, Deus não vai mandar um raio cair na sua frente, Deus não vai mandar um anjo falar com você no céu, Deus não vai abrir o mar na sua frente. Você quer experimentar a experiência com Deus e a ação de Deus? Relacione-se com Deus, cumpra a palavra dele, e ele vai se revelando a você aos poucos, até você conhecê-lo totalmente. E foi isso que Abraão fez. Então o incentivo que eu quero deixar para você que está me ouvindo agora, para você que vai me ouvir depois, é: ofereça o que Deus te deu de melhor, ofereça a Ele. Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem uma capacidade
além da curva, excepcional. Cada um de nós sabe fazer melhor uma coisa ou duas. É isso que você tem que oferecer a Deus. É o seu melhor, para que isso seja multiplicado na obra de Deus. Isso que você tem que oferecer. Quem conhece você é você. Identifique o seu dom, identifique a sua capacidade, aquilo que você faz melhor. E ore a Deus pedindo sabedoria. A Deus, como eu vou fazer para que eu possa fazer isso aqui, multiplicar na sua obra e que isso retorne em vidas salvas, em edificação de vidas, em construção das igrejas, que isso retorne como um trabalho na sua obra. Me ajuda a fazer isso. E assim Deus vai te guiar, assim como me fez com Abraão. Que Deus nos abençoe e que essa fé tamanha seja experimentada pela experiência com Deus. Sem andar com Deus, não se tem experiência com Deus. Eu gosto muito do versículo que diz: andou Enoque com Deus e Deus para si o tomou. Enoque andou tão perto de Deus, Deus falou: eu quero levar esse camarada para o céu, mas não vou deixar nem ele morrer, eu já vou levar agora. E o trasladou. Ande com Deus, e você terá grandes experiências com o Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor tem revelado a nós. Palavra essa que nos mostra, Deus, que podemos sim confiar no Senhor todo o tempo, que o Senhor proverá, que o Senhor será aquele que nos socorrerá, aquele que nos trará, ó Deus, para perto do Senhor. Peço a Deus que o Senhor capacite a mim, aos irmãos, a todos que vão ouvir essa mensagem, que tenham essa confiança plena no Senhor e que possam viver, ó Deus, uma vida de trabalho perto do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem nos dado, pela salvação. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos permitido conhecer a Tua palavra e prosseguir em conhecer o Senhor até o final das nossas vidas. Muito obrigado a Deus por todos aqueles que nos têm ouvido. Agradeço a Deus por aqueles que estão ouvindo hoje pela primeira vez a Tua palavra. Que o Senhor os console, os fortaleça, os encoraje, ó Deus, abençoe grandemente a sua casa e as suas famílias. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Estou terminando por aqui. Muito obrigado àqueles que participaram conosco. Nós tivemos algumas pessoas novas aqui. Nós ficamos muito felizes, os irmãos estão compartilhando. E da minha parte, sempre eu vou me esforçar para poder trazer aos irmãos a palavra do Senhor. Continue convidando, continue nos ajudando, transmitindo esses links, curtindo aí o Facebook. Daqui a pouco eu vou colocar no YouTube também, vocês podem mandar, que Deus nos abençoe. Né? A Marlene Dores diz: glória a Deus. Débora diz: louvado seja o Senhor. A Lia deseja uma boa semana a todos, nós também desejamos. Agradecemos a todos vocês por estarem aqui. Hoje às 18 horas estarei mais uma vez transmitindo aqui a palavra de Deus. E parece que estão liberando as igrejas e tal. Eu vou procurar saber isso dessa semana, a partir de amanhã. E conforme for, nós comunicamos aos irmãos como vai ser, para que possamos ter as reuniões lá na igreja. Mas mesmo assim eu vou continuar transmitindo a palavra de Deus por aqui, pelo menos uma vez por semana, duas. Eu quero pregar uma mensagem online para aqueles que quiserem ouvir e para ela ficar gravada também e poder alcançar pessoas em vários lugares. Então que Deus nos abençoe. Ana Flávia deseja um bom domingo para todos os irmãos. Para você também, Ana Flávia. Um bom domingo para você. Deus abençoe. E que nós possamos aí estar fazendo sempre a vontade de Deus. Vamos mandar um abraço para todos os irmãos, para suas famílias, aqueles que nos acompanharam em outros lugares, né? Nós temos lá Cuiabá, São José dos Campos, o César. Ali a Marlene é prima dela.
Seja bem-vinda mais uma vez, Marlene. A Marlene está dizendo aqui, eu volto, que ela gostou. Muito obrigado, ficamos felizes porque você tem podido ser edificado com a palavra de Deus. Deus abençoe você e sua casa, Deus abençoe a Lia também por estar convidando. E é assim mesmo que nós devemos fazer isso. Vai expandindo e mais pessoas vão podendo ouvir. A Débora deseja um bom dia para todos. Bom dia para nós também. E nós possamos aí sempre estar reunidos com a igreja e com os irmãos. Então, Deus abençoe. Vamos terminando por aqui. Já já eu vou subir o vídeo no YouTube, mando o link para os irmãos poder compartilhar com aqueles que não conseguiram ouvir pelo Facebook. A Genivana está falando aqui, louvado seja Deus. Amém, Genivana. Deus abençoe. Conseguiu ouvir aí tranquilo. O Arilson dando um bom dia para nós aqui também. E isso tem sido muito bom a participação dos irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos encerrando por aqui. Tenham todos um bom dia.